E hoje é segunda-feira, é dia do Seu Direito com a doutora Emília Correia. Vamos à vinheta? Olha lá aí. Olá, doutora Emília, bem-vinda. Como é bom começar a semana Sim, com a doutora Emília, que estava com saudade. Também eu gosto demais. Olha, o Serginho, enquanto o Serginho viaja, a Aline trabalha, mas é tudo muito bom aqui. Com certeza. Viu? O Serginho está descansando, já ele está de volta. Enquanto isso, a mulherada vai reinando aqui. Vai reinando aqui. Vamos para a participação do nosso telespectador? Vamos sim, Aline, vamos Bora sim. lá ver o que é que tem aqui. A primeira pergunta vem de Lauro Dias, aqui de Aracaju. Comprei um carro há 15 dias, só que bateram em mim e o conserto ficará em torno de R$20 mil. Opa. E eu só tenho dinheiro para as parcelas. Não cheguei a fazer seguro e nem transferi o carro. Meu Deus do céu, que situação. O que fazer, doutora Emília? Pois é, o que fazer, hein, Lauro? E essa, Aline, também é a dúvida de muitos quando acontece. Olha, sem seguro, né? Certamente não vai ter um acordo com essa pessoa, a pessoa às vezes não tem a responsabilidade de assumir, de conversar. O que fazer nesse momento? Tem que entrar com uma ação para que seja visto isso e se ele, né, foi que provocou o acidente, claro que ele vai ter que ser responsabilizado por isso, tá? Mas para isso a pessoa precisa ter tido o cuidado de demonstrar como foi a colisão, pegar testemunhas, fazer o BO, porque o seguro ele não tem. E essa responsabilidade, pelo que ele mesmo diz, ele não vai ter condição de pagar. Então é isso que ele tem que fazer, buscar as provas e entrar com uma ação para que ele possa ser restituído de alguma forma depois de comprovado isso aí. Mas que situação difícil, né? Entrou um ano de carro novo, estava comemorando e já vem um acidente, um transtorno desse. Pois é. Aí, né? às vezes, Aline, muita gente tem desejo de fazer o seguro, mas o seguro também acaba ficando muito caro para a pessoa. Aí a pessoa acaba não colocando e dá um azar desse. Imagina só. Vamos para mais uma participação aqui no telão. Carlos Eduardo de Lagarto. Minha mãe tem uma loja de aluguel de fantasias e uma cliente desistiu da roupa um dia antes da festa. O contrato foi feito no sábado passado e a festa seria nesse sábado. Entretanto, no contrato informa que não devolve o valor pago. O cliente fica com o crédito por 6 meses. Estamos na dúvida. É certo fazer isso? Ou podemos cobrar uma multa pela desistência? A roupa já estava pronta, doutora Emília, lavada e ajustada. Como devemos proceder? Olha, Carlos, olha, aí a gente já orienta todos que fazem contrato de prestação de serviço, de produto, seja lá o que for, né? Mas é importante que você atente para o que está escrito. Se não tiver escrito essa multa por desistência, não tem como puxar essa multa aí, né? Agora, eu notei, Aline, que lá é colocado no contrato que a pessoa vai ficar com um crédito de 6 meses naquele lugar. Ela não vai, de repente, devolver o dinheiro, estava lá no contrato, tudo bem. A multa, não sei se foi colocada, se não foi colocada, não tem como puxar, mas ela tem um crédito de 6 meses. Eu oriento aí que ela se utilize desse crédito em algum momento, ou converse com alguém que tem desejo, às vezes, de ter uma fantasia, e aquela pessoa pode passar o valor para ela, é uma saída também, tá? Mas é por aí, né? Tem que ter cuidado com o contrato, muito cuidado com o contrato, porque às vezes existe má fé naquele contrato, que não é um caso desse, pelo visto. E se não está no contrato, fica difícil cobrar depois. Fica difícil de cobrar então, depois. Tem que estar tudo anotadinho ali no então leia, releia, peça para alguém ver, né? Eu, por exemplo, como advogada, já passei batido em alguma cláusula e acaba que em alguma coisa a gente se prejudica. Leia e releia, leve o contrato para casa, peça para alguém, é melhor. É melhor, com certeza. Aquela letra pequenininha ali, está com dificuldade de ler. Que é outra prática abusiva, essa letra pequenininha, né? viu? Não pode não, tem que estar claro, legível, porque senão já desestimula a pessoa a ler. Com certeza. E a gente tem mais uma participação agora de Itabaiana, Maria Fernanda. Quando o pai se nega à paternidade e faz o pedido de DNA para comprovar que o filho é dele, e mesmo depois de saber que é filho dele e de sair o tal resultado positivo, ele se negar em registrar. O que é feito, doutora Emília? É mole, Maria Fernanda, uma coisa dessa. Não pode, não. O pai tem que se responsabilizar, sim. Agora, quando ele tenta, de toda forma, fugir a essa responsabilidade, já devidamente comprovado no DNA, né? O fato dele se negar, muitas vezes, de fazer o DNA, já por presunção,
tem alguma coisa errada. Porque quando o cara está sabendo que não é, né? Então, nesse caso, o que, é que ela tem que fazer? Entrar com uma ação agora de reconhecimento de paternidade. Com esse DNA fica tudo mais fácil. E aí não tem por onde fugir, né? Vai ter que arcar com a responsabilidade e não deixa de ser um exemplo para muitos que estão assistindo esse momento, essa pergunta e essa resposta, para tomar cuidado, porque filho é filho. Filho é filho, com Exatamente. certeza. Porque a gente veio parecido. Sim, de verde, se eu não me engano. Foi verde. Ó, a Juju está dizendo que hoje a doutora Emília está quase um céu. A nuvem, o céu azul e a nuvem branca. Vamos para a participação no telão? Estou combinando com o cenário. Tá, né? Eu gostei. José Carlos de Aracaju. Uma pessoa veio a falecer. Esta possuía um bem, uma casa. Não possuía filhos, era solteira. Uma das irmãs cuidou a vida quase toda e resolvia tudo para ela. Mas tinha outras irmãs que possuem casa. A que cuidou, não. Quem é o herdeiro? Eita, olha, José Carlos, olha, essa é uma pergunta que muita gente faz. Aquele filho que teve condição de dar mais atenção, de cuidar mais, às vezes ele se sente já no direito de ter mais direito que o outro. E não é assim. Na questão de herança, na questão sucessória, todos os irmãos vão receber igualmente, né? Mesmo tendo casa, a não ser que esse que tenha casa e que tenha um bom coração possa renunciar em favor daquele outro. Mas se não renunciar, todos terão direito, né? Se tivesse filhos, seriam os filhos. Como não tem filhos e não tem pais vivos, aí vai ser os irmãos. E aí pronto, tem que ser desse jeito. Todos os irmãos têm direito. É uma situação bem delicada, né? Envolve família ali, exato. O contato daqueles irmãos. Mas como a senhora falou aqui, se esses irmãos abrem mão, né? Pronto. Já eles possuem casa, possuem a vida Exato. deles. Essa pessoa que cuidou, uma irmã ou irmão que cuidou. Seria fazer justiça com aquela outra, Mas né? aí, nesse caso, eles abrindo mão, eles precisam registrar isso? Precisa, ele estão abrindo mão? Precisa, boa pergunta, Aline, eles precisam fazer uma renúncia dentro do próprio inventário, né? Na verdade, uma cessão de direitos. Se o nome não importa, não precisa você se preocupar. Quem sabe do direito vai saber o que fazer, o defensor público, né? O advogado vai saber o que fazer. Aí ele faz uma cessão de direitos, né? Ou faz uma renúncia, como queira, não tem problema, e dá o direito ao outro. Mas se não fizer isso, não vale. E mais, não pode resolver assim dentro de casa, não. Tem que fazer o inventário. É muito importante inventário, porque senão não regulariza nunca esse bem. Muito bem. Temos mais uma participação aqui no telão. Vai aparecer ou não? Aí, Cláudia de Jesus, também de Aracaju. Meu marido tem uma filha de 17 anos. Ela já está casada e também tem filhos. Ele ainda tem que pagar pensão alimentícia para ela? Olha, Cláudia, tá vendo? Eu digo sempre que eu gosto, porque a pergunta de uma é pergunta de todos, a resposta vai para todos. Nesse caso, ela já é casada, então ele já é casada, já tem filhos, o pai já não tem mais essa responsabilidade. Né? Não tem. Então, como é que esse pai tem que fazer para não precisar pagar mais? Simplesmente deixar de pagar? Não. Se existia uma ação de alimentos, ele entra com um pedido de exoneração, ou de extinção de pensão alimentícia, exatamente por conta desse fato que ele colocou aqui. Que a filha já tem um marido, já é mãe, e ele aí pronto, ele fica isento de pagar, ele não precisa mais pagar, mas ele não deve parar de pagar sem fazer isso, né? Ele tem que regularizar essa situação, dizendo o motivo pelo qual, e certamente o juiz, sendo comprovado, o juiz vai conceder, sim, essa extinção de pensão alimentícia. Está explicado e a gente tem mais uma participação. Vamos agora com Paulo Andrade, da Barra dos Coqueiros. Na separação, quem paga a pensão? Olha de novo história de pensão aí, né? Pensão a ex-esposa recebe pensão? Qual é o valor de uma pensão? Olha, Paulo, nesse caso, dependendo da situação do casal, né? Primeiro, a lei hoje, a lei seca, não obriga mais que a mulher receba pensão. E também o contrário, quando a mulher está bem economicamente falando e o marido é que precisa. Não existe uma obrigatoriedade para isso, mas existem situações, que é o caso, que um ou outro vai ter que pagar pensão alimentícia quando comprovadamente aquele outro não tem condição de se manter, de se sustentar. Então, comprova, inclusive, porque às vezes tem gente, Aline, que tem um problema de uma doença, não tem mais como estar no mercado de trabalho, nunca trabalhou, já envelheceu, depende de cada caso. Mas não existe valor por lei
de pensão estipulada em lei, né? Entende? Por exemplo, toda pensão vai ser X. Não, cada caso é um caso, e nesse caso, se houver a necessidade comprovada, ou um ou outro vai ter que pagar essa pensão alimentícia. Muito bem, tá explicado, doutora desse Emília. Por jeito. hoje é só, viu? Por hoje é só, mas a gente você está aqui sexta. Sexta-feira. A gente se Nós encontra. duas aqui mais uma vez na sexta-feira. Tchau, então. tchau, Aline. Obrigada, Cheiro viu? pra você. Tchau, Tchau, tchau. Boa tarde. E olha só, eleitora ou eleitor que não compareceu às urnas no segundo turno das eleições 2022 tem até hoje, viu? Olha lá, tem até hoje para justificar a ausência. O formulário pode ser preenchido no portal do TSE ou presencialmente nos cartórios